Incrível revelação, faxineira salva filho de milionário de tragédia. E ele a chama de mamãe. Maria sempre acreditou que, apesar das dificuldades, o amor e a educação poderiam abrir portas. A faxineira de 35 anos trabalhava arduamente em sua pequena casa na zona norte do Rio de Janeiro, enquanto seu filho Léo, com seus 16 anos, sonhava com os palcos e as melodias que soavam em sua cabeça. As paredes simples da moradia eram testemunhas dos ensaios diários do adolescente que, com violão nas mãos, cantava suas músicas enquanto Maria se dedicava à limpeza. A vida é feita de trabalho honesto e união, ela sempre dizia a Léo, com um sorriso no rosto, mesmo quando a vida se mostrava pesada. Certa manhã, Maria foi chamada para trabalhar em uma festa chique, na mansão de um milionário. Ao chegar ao local, seus olhos se encheram de deslumbramento. A casa era enorme, cheia de brilho e luxo, enquanto uma orquestra tocava suavemente e pessoas vestidas em trajes elegantes desfrutavam de um coquetel dos sonhos. Cada cômodo que Maria limpava a fazia pensar em como a vida poderia ser diferente. Ela observava os convidados rindo e dançando, sem imaginar as lutas diárias que ela travava. Léo, curioso e sonhador, não conseguiu resistir e se aventurou pela festa. Ele logo esbarrou em Gustavo, o filho do anfitrião, que tinha um jeito caloroso e genuíno. Os dois rapidamente se tornaram amigos, unidos pela paixão pela música. Léo mostrava a Gustavo suas canções, e pela primeira vez, sentia que tinha alguém que o compreendia de verdade. No entanto, a festa tomou um rumo inesperado quando Léo, ao sair, foi atropelado. A cena foi um pesadelo, gritos, correria, e o olhar desesperado de Gustavo ao testemunhar tudo. Ele se aproximou, o peito apertado, fazendo o possível para ajudar seu novo amigo, enquanto Maria, que estava na outra extremidade da mansão, recebeu a notícia e o mundo desabou ao seu redor. Léo, meu filho! A angústia a consumia enquanto ela corria em direção ao hospital, as lágrimas escorrendo e o coração batendo descontroladamente. Chegando lá, viu um cenário que lhe era familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido. Profissionais de saúde cercavam Gustavo, garantindo que ele tivesse o melhor atendimento. Maria, no entanto, enfrentou o olhar de reprovação de alguns, que a viam como uma intrusa naquele mundo. O coração de Maria se quebrava ao ver seu filho em estado crítico. As lições que ela lhe ensinou começaram a ecoar em sua mente. Naquele momento de desespero, uma conexão inesperada surgiu entre ela e Gustavo. O jovem, que sempre teve tudo, agora via a força e a batalha daquela mulher por seu filho e começou a entendê-la de uma forma mais profunda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A situação em torno deles começou a mudar. O hospital pulsava com a tensão e o medo pelo futuro, mas também havia uma nova esperança. Maria e Gustavo perceberam que juntos poderiam lutar contra as barreiras sociais que nunca deveriam ter existido. O que começava como um encontro acidental se transformava em uma amizade que desafiava tudo o que acreditavam sobre vida e destino. Mas, ao olharem para o que estava por vir, uma pergunta pairou no ar. Seria possível que essa amizade sobrevivesse ao peso das desigualdades e preconceitos? Quando Maria finalmente recebeu uma ligação do hospital, a ansiedade e a expectativa se intensificaram. O futuro os aguardava, mas será que estavam prontos para enfrentá-lo juntos? Maria aguarda nervosa na sala de espera, cada segundo se arrastando como se o tempo deliberadamente quisesse aprofundar sua angústia. Os minutos dançam perigosamente, e temores sufocantes a envolvem. Ela imagina Léo, seu menino, com aquele sorriso encantador e o violão nas mãos, e um nó se forma em sua garganta. O som de risadas e festanças que ecoou na mansão parece tão distante, como um sonho esquecido. Gustavo, que estava ao seu lado, a observa com compaixão. A preocupação no olhar do jovem contrasta com sua formação privilegiada. Ele, que sempre teve acesso a tudo, sente que a dor de Maria é um mundo que ele nunca teve que explorar até agora. Se precisar de algo,
estou aqui, diz ele suavemente, e ela simplesmente acena, incapaz de articular suas emoções. Enquanto isso, no fundo da sala, uma televisão exibe uma reportagem em andamento. As imagens do acidente percorrem a tela, e Maria vê um breve clipe de Léo sendo levado às pressas. Seu peito aperta. Mas, no fundo de seu desespero, algo novo começa a borbulhar. A fúria contra as circunstâncias, contra as desigualdades, começa a tomar forma dentro dela. Ela não é apenas uma faxineira, ela é uma mãe, e todo o amor que tem dentro de si pode se transformar em uma força poderosa. Após longas horas de espera, um médico se aproxima, com um semblante sério mas não tão sombrio. Seu filho está estável. Ele precisa de cuidados, mas já está fora de risco. Maria mal consegue acreditar nas palavras do médico. Uma onda de alívio a atinge como um raio de sol após dias sombrios. Ela rapidamente se levanta, as lágrimas escorrem, mas agora são de agradecimento. Um pouco mais cedo, quando Gustavo absorvia a notícia, um pensamento lhe atravessou a mente. E se todo o seu mundo mudasse, como o meu, apenas por um triz? Ele olhou para Maria, a mulher que não tinha nada além da força de seu amor, e sentiu um impulso incontrolável. Eu quero ajudar, declarou resoluto, sua voz firme. Quero ser parte disso. Se Léo pode sonhar e lutar, então nós também podemos. Maria o olhou com gratidão misturada a uma nova esperança. Ambos conversaram sobre a possibilidade de apoiar Léo em sua carreira musical. Maria sussurrou sobre o desejo que seu filho tinha de gravar suas músicas, um sonho que parecia tão distante até então. Vamos fazer isso! Podemos organizar um show para ele, algo que o ajude a conseguir reconhecimento. A animação em Gustavo era palpável, e Maria sentiu seu coração palpitando. Seria possível transformar a dor em algo belo? Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, como se uma semente de esperança estivesse brotando. Confere-la, eles se uniram em torno de uma ideia que poderia mudar o futuro de Léo. Mas, ainda havia um desafio. A vida de celebridade não perdoa, as críticas, preconceitos e ressabiamentos poderiam ameaçá-los a qualquer momento. Como eles lidariam com a fama, se quando Léo começasse a ser visto, as palavras de Maria reapareceram em sua mente: a vida é feita de trabalho honesto e união. Será que isso seria suficiente? Enquanto olhavam para o horizonte incerto, um misto de expectativa e ansiedade se formava. O que aconteceria se o sonho de Léo se tornasse realidade? Quais obstáculos e delícias os aguardavam nesse caminho incerto? O amor e a dor agora estavam entrelaçados, prontos para enfrentar tudo. No fundo, uma pergunta pulsava: até onde vocês iriam para proteger aqueles que amam? Maria não conseguia parar de pensar em Léo. Depois da notícia de que ele estava fora de perigo, uma nova determinação a invadia. O sonho do filho, tão esquecido pela vida dura que levava, agora parecia ao alcance das mãos. Com a ajuda de Gustavo, eles começariam a organizar um show. A ideia pulsava dentro dela como um violão que vibra na pele do músico, esperando pela nota que o tornará vivo. Acho que devemos aproveitar as redes sociais para espalhar a notícia, sugeriu Gustavo, anotando tudo em um caderno que pareciam mais e mais uma lista de esperanças. Vamos criar uma página para Léo, mostrar as músicas dele. As pessoas precisam ouvi-lo. Maria concordou, cada vez mais entusiasmada enquanto deixava sua antiga insegurança para trás. Logo, um plano estava se formando. A ideia era arrecadar fundos para o show e dar ao filho uma plataforma para mostrar seu talento. Eles passariam por vizinhanças, conversariam com pessoas, tentariam envolver cada vez mais a comunidade. Maria sempre foi uma mulher de força, agora, transformaria essa força em motivação a cada passo. O que era uma vida de servidão poderia se transformar em um caminho repleto de triagens e autoconhecimento. Enquanto isso, a imagem do acidente ainda pairava na cabeça de Maria. Ela sabia que Léo poderia não ser apenas um artista, mas também uma voz para muitos outros jovens que enfrentavam dificuldades. Se ele conseguisse brilhar, talvez inspirasse outros a não desistir de seus sonhos. O dia do lançamento da página chegou. Com o coração acelerado, Maria e Gustavo tiraram uma foto de Léo com seu violão. Eles postaram a imagem, acompanhada de uma mensagem simples: nosso cantor está de volta,
E a sua voz vai ecoar além das paredes dessa cidade. Nas primeiras horas, a resposta foi modesta, mas logo Carlos, o amigo de Léo, compartilhou a postagem, e algo começou a crescer. Um compartilhamento levou a outros. A vizinhança começava a se envolver, a espalhar a notícia, e a empolgação crescia. A cada notificação no celular de Maria, seu coração parecia saltar de alegria. Aquela sensação de que a vida estava mudando era eletrizante. Mas a euforia não duraria para sempre. Como em um filme, o calor do sucesso poderia também atrair olhares indesejados. Mensagens de críticos começaram a pipocar. Alguns diziam que Maria não tinha o direito de sonhar tanto. Outros falavam sobre os riscos de se expor, de Léo não conseguir lidar com a pressão da fama. E Maria sentia cada palavra como um peso em seu peito. Numa noite particularmente angustiante, enquanto assistia a um vídeo de Léo tocando uma de suas músicas, ela percebeu que precisaria ser ainda mais forte. Não apenas para proteger seu filho, mas também para mostrar a ele que a opinião alheia não poderia definir seu valor ou seu sonho. Eu não vou deixar que essa negatividade apague a luz que ele traz, sussurrou para si mesma, determinada. E mesmo quando as dúvidas ameaçavam se instalar, uma nova mensagem pipocou na tela: gostei do que ouvi. Quero apoiar. Me ajudem a fazer isso acontecer. O coração de Maria disparou. Era uma nova chance. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a batalha estava apenas começando. Entre os sorrisos e as palavras encorajadoras, a sombra daqueles que desejavam vê-los fracassar se aproximava. A vida, com suas armadilhas, mostrava ao que eles tinham que se preparar. Até onde seriam capazes de ir para proteger a chama de Léo? O caminho não seria fácil, e Maria sabia que a luta estava apenas começando. Pensando nisso, ela olhou para Gustavo, que parecia entender sua angústia, e uma pergunta brotou em sua mente: até onde ela realmente estava disposta a ir para preservar o sonho do filho? A primeira semana após o lançamento da página foi uma montanha-russa de emoções. Maria se via constantemente diante do celular, ansiosa por novas interações. O barulho das notificações era como música para seus ouvidos, mas as mensagens negativas também continuavam a aparecer, pesadas como pedras. Ela abria cada uma delas, sentindo a pressão aumentar. Mas agora, estava mais forte. Gustavo foi se tornando um apoio essencial. Vamos focar nas boas. Aquelas mensagens só estão ali para nos derrubar, dizia ele, tentando levantar o ânimo de Maria. Olha quantas pessoas estão compartilhando. Isso é só o começo. Enquanto conversavam, ele mostrava os comentários encorajadores de amigos, vizinhos e até desconhecidos que admiravam a coragem de Léo. Naquela tarde, ao se preparar para mais uma reunião sobre o show, Maria recebeu uma mensagem que estremeceu o chão sob seus pés. Era de uma escola local. Um grupo de jovens músicos estava interessado em participar do evento para ajudar Léo. O coração dela disparou. Isto pode mudar tudo, pensou, sonhando com uma plateia cheia. Ao chegar à reunião, Maria encontrou rostos ansiosos e esperançosos. Ali estavam eles, jovens ladrões de risadas e sonhos, todos dispostos a oferecer seu talento em prol de Léo. Maria percebeu que estavam ali não apenas pelo desejo de tocar, mas também para criar uma conexão genuína. Ela queria que Léo soubesse que não estava sozinho. Vamos fazer um show que vai ressoar em todos os corações! Exclamou um dos meninos, contagiando a sala com sua energia. Maria sentiu seu peito inflar de orgulho. Aquela era a união que ela sempre sonhou. Junto com Gustavo, eles decidiram que cada músico teria a chance de se apresentar, colocando a força da comunidade em evidência. Os ensaios começaram logo. Léo estava tão empolgado quanto a mãe. O violão, até então esquecido, agora preenchia a casa com melodias que falavam de esperança e superação. À medida que as músicas ganhavam vida, Maria via a alegria nos olhos do filho tomar forma em notas e acordes. Até mesmo o clima pesado das críticas começou a se dissipar. No entanto, uma sombra ainda pairava sobre eles. Uma mensagem anônima chegou até Maria um dia, alertando sobre algo que ela não esperava. Se vocês prosseguirem com o show, irão se arrepender. Há pessoas poderosas que não querem que esse menino tenha sucesso. O golpe foi como um soco no estômago.
Maria sentiu um frio na barriga. Como deveria reagir àquelas ameaças? E se tudo que ela estava construindo se tornasse um alvo? Seu instinto maternal gritou, mas ela não podia deixar Léo perceber seu medo. A luz que ele traz é maior que a escuridão que tenta apagá-la, pensou, tentando reforçar sua coragem. Enquanto a data do show se aproximava, a ansiedade aumentava. O ritmo dos ensaios cresceu, mas o clima de camaradagem também trouxera uma nova esperança à comunidade. Todos estavam ansiosos para ver Léo brilhar, mas uma pergunta atormentava Maria. Ela estava preparada para enfrentar o que estava por vir. Aquela noite seria mais do que um show, seria a luta de Léo e de toda uma comunidade. O coração dela pulsava forte, mas nas sombras, algo se movia, preparando para confrontar a luz. O que seria necessário para que Maria e seu filho atravessassem esse momento decisivo? E ali, à porta da nova fase, Maria sabia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O dia do show finalmente havia chegado. Maria acordou com o sol invadindo a casa, mas a luz não parecia ter o mesmo efeito esperançoso de antes. Havia um peso na atmosfera, uma expectativa carregada de incertezas. A música do ensaio ecoava em sua mente, mas agora cada acorde parecia trazer à tona a mensagem anônima, como um eco que insistia em lembrar a ela o que estava em jogo. Ela desceu as escadas e encontrou Léo sentado à mesa, um semblante nervoso em seu rosto. O garoto mexia nas cordas do violão, mas sua mente estava longe. Maria se aproximou, passando a mão pelo cabelo dele e sorrindo. Pronto para brilhar, meu amor? Perguntou, tentando esconder sua própria ansiedade. Léo olhou para ela com os olhos grandes, cheios de um misto de coragem e medo. E se as pessoas não gostarem, mãe? E se algo der errado? As palavras dele eram como facas cravadas em seu coração. Maria sabia que essas incertezas não eram só dele, mas dela também. A pressão de mostrar ao mundo quanto Léo era especial estava prestes a ser exposta. Lembra do que ensaiamos? O que importa é a nossa verdade, a nossa música. Você toca pelo que você ama, não pelo que os outros pensam. E eu estarei aqui, sempre. Com um esforço, Léo sorriu e voltou a tocar, deixando que o som o abraçasse e acalmasse. A confiança ainda estava moldando, mas havia algo de diferente na maneira como ele tocou. Era como se a música estivesse se transformando, e Maria percebeu que o talento do filho verdadeiramente não precisava do reconhecimento de ninguém para brilhar. Ao chegarem ao local do evento, uma multidão já se reunia. O ambiente pulsava com vida, e Maria sentiu seu coração acelerar. Ela respirou fundo, tentando absorver a energia vibrante ao seu redor. Entretanto, enquanto olhava a plateia, uma sombra atravessou sua mente. As palavras da mensagem anônima ficaram mais nítidas, e uma onda de insegurança começou a rolar dentro dela. Seja forte, pensou, mas isso não era tão simples quando outras pessoas começaram a sussurrar entre si, lançando olhares de julgamento. Maria desviou o olhar, buscando por Gustavo, que estava entre os organizadores do evento. Ele a viu e se aproximou. Oi, Maria. Você está ótima. Todos estão muito animados para ver Léo. Disse ele, com um sorriso amigável. Está tudo pronto, mas ela hesitou. E se não der certo? E se? Gustavo interrompeu, colocando a mão no ombro dela. Nada do que é verdadeiro pode dar errado. Léo vai tocar do coração dele, e isso é tudo o que precisamos. As luzes se apagaram e o murmúrio da multidão se calou. O sentimento de expectativa pairava no ar. Maria colocou a mão no bolso, apertando uma pedrinha que havia encontrado em um dia ensolarado. Ela costumava fazer isso para se acalmar, um pequeno ritual que a lembrava de que sempre havia uma luz em meio à escuridão. Finalmente, Léo subiu ao palco. O sorriso no rosto dele iluminou o espaço, e toda a tensão dissipou-se. Quando ele começou a tocar, as primeiras notas reverberaram como raios de sol. A plateia ficou em silêncio absoluto, absorvendo a sororidade que emanava de Léo. Mas a paz durou pouco. A tensão se elevou quando uma figura conhecida se destacou entre a multidão, observando com um olhar ameaçador, alguém que Maria não esperava ver ali. O que aquela presença significava? Por que estavam ali para assistir ao sonho de Léo?
Maria sentiu um frio na barriga, uma antiga preocupação e medo retornando. Como enfrentar esse novo desafio em um momento que deveria ser de pura alegria e celebração? E, principalmente, como proteger seu filho quando a música havia se tornado um campo de batalha? A resposta parecia se espalhar no ar enquanto Léo continuava a tocar, e a pergunta surgia em seu coração: até onde ela iria para defender o brilho do filho? O som do violão de Léo ecoava suave e firme, mas Maria não conseguia desviar a atenção da figura sombria na plateia. A familiaridade daquele olhar provocou uma tempestade de recordações, cada uma mais dolorosa que a anterior. Seu ex-marido, Fabrício, estava ali, observando, com expressão impassível. Uma combinação de raiva e decepção desabrigava em seu peito. Aquele homem, que um dia fora o amor de sua vida, agora representava tudo que ela tentava deixar para trás. Enquanto a canção se desenrolava, Maria lutava para manter a calma, não só pela performance de Léo, mas por conta do turbilhão de emoções que o pai do garoto despertava. Quase como se pudesse escutar os sussurros vindos da plateia, questionando se a presença de Fabrício significava que ele havia voltado para perturbá-los. Mas desta vez, isso não estava acontecendo. Léo estava ali, e essa era a única verdade que importava. Vai, filho. Mostre a eles. Maria sussurrou para si mesma, e a cada nota tocada, ela via Léo florescer. A música era sua proteção, um escudo que possuía a magia de transformar inseguranças em força. O garoto estava se entregando completamente, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer um que ousasse duvidar de seu talento. Por um momento, tudo parecia perfeito. Mas então, a presença de Fabrício se intensificou. Ele cruzou os braços e a expressão que antes era neutra tornou-se quase desdenhosa. O coração de Maria disparou. E se ele decidisse fazer algo? Uma voz baixa e amarga ecoava em sua mente, lembrando-a que ela nunca poderia controlar o que Fabrício faria. As últimas notas da música reverberaram e a plateia explodiu em aplausos. Mas pouco antes da ovada, Fabrício começou a se mover em direção ao palco. Ele parecia determinado, e seu ar de descontentamento era palpável. Maria segurou a pedrinha no bolso com mais força, como se isso pudesse dar coragem a ela. Não, 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 ela murmurou, e a adrenalina começou a correr em suas veias. Léo estava prestes a se curvar para receber os aplausos quando percebeu a sombra de seu pai se aproximando. Mãe, quem é ele? Léo sussurrou do palco, seus olhos preocupados encontrando os de Maria. Fica tranquilo, meu amor. Apenas continue. Eu vou resolver isso. A energia do momento se desfez na confusão em sua mente, mas ela precisava ser forte. Não poderia deixar que o passado arruinasse o presente. Com passos firmes, Maria se dirigiu ao centro da confusão. Fabrício estava agora ao lado do palco, seus olhos frios mirados em Léo. Você não vai fazer isso, não é? Maria questionou, sua voz firme apesar da ansiedade que a consumia. Quando você vai entender que ele não pode fazer isso? Mais uma exposição pública, mais chance de ser julgado. Fabrício disse, o desprezo em sua voz era claro. Ele não precisa da sua aprovação. Léo é incrível do jeito que é. Maria respondeu com fervor, sentindo-se pronta para enfrentar qualquer um que se opusesse ao brilho do filho. Os aplausos da plateia continuavam ecoando, mas a tensão entre os três era palpável. As pessoas começaram a se voltar, visivelmente intrigadas pela cena que se desenrolava. O foco estava neles, e Léo olhava de volta, olhos inquietos, entre sua música e a confrontação dos pais. Maria sentiu todo o peso daquela situação, sua luta interior se intensificando. Ela se lembrou de todas as batalhas que teve que enfrentar sozinha, de cada lágrima que derramou e de cada vitória que conquistou. Poderia, finalmente, dar o passo necessário para proteger seu filho, não apenas de Fabrício, mais do que sua presença representava. O olhar de Léo estava fixo nela, e algo se acendeu dentro dele. Maria sabia que essa era a hora de se levantar e mostrar ao filho que, juntos, eles venceriam qualquer adversidade. Poderia transformar essa luta em uma lição valiosa sobre amor e coragem. Antes que pudesse se mover para encarar Fabrício de acordo, um grito cortou o ar, vindo da plateia, e todos voltaram seus olhares para a fonte da comoção. Alguém tinha se levantado, com a
Expressão de pânico estampada no rosto. O que estava acontecendo agora? A atenção da multidão se desviara, mas a pergunta que ecoava na mente de Maria ainda permanecia: até onde ela iria para proteger seu filho? O grito ecoou novamente, desta vez mais alto, cortando a tensão que pairava no ar. Todos se viraram, e Maria sentiu o coração disparar. A figura que havia se levantado era uma mulher, com os olhos arregalados e uma expressão que misturava medo e desespero, apontando para uma direção na plateia. Socorro! Alguém, por favor, a mulher clamava, enquanto a multidão se agitava, criando um burburinho nervoso. Maria, por um momento, ficou paralisada. O olhar de Fabrício se desviou de Léo, que continuava no palco, confuso e apreensivo. Foi o olhar de Léo que a fez agir. Algo na expressão do filho, que oscilava entre a curiosidade e o medo, fez com que ela avançasse. O que quer que estivesse acontecendo, deveria ser resolvido. Lágrimas se amontoaram nos olhos de Maria. Léo, fique aqui. Eu já volto. Ela gritou, tentando fazer-se ouvida no meio da confusão. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela se dirigia até a mulher que tremia, cercada por outras pessoas que começaram a se aproximar. Está tudo bem? O que aconteceu? Maria perguntou, sua voz cheia de preocupação. A mulher a fitou, ofegante. É meu filho. Ele não se sente bem. Ele desmaiou do meu lado. As palavras saíram apressadas, carregadas de um desespero que explodia no coração de Maria. Qual é o nome dele? Aonde você o deixou? Maria questionou, já sabendo que suas ações precisavam ser rápidas. Lucas. Ele está ali, entre as cadeiras. A mulher apontou ainda tremendo. Com o coração acelerado, Maria começou a correr, a mente fervilhando em busca de soluções. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Enquanto corria, flashbacks de momentos onde já se sentirá impotente vinham à tona, lembranças de quando Léo também estivera em perigo. Uma dor profunda e familiar, mas desta vez, não era seu filho. Maria respirou fundo, se focando na sala lotada. Finalmente, chegou a uma pequena multidão ao redor de Lucas. Ele estava deitado no chão, o rosto pálido e sua mãe ao lado dele, as lágrimas escorrendo. Maria se ajoelhou, tentando avaliar a situação. Lucas, meu querido. Você está me ouvindo? Sua voz era suave, cheia de compaixão. O menino abriu os olhos lentamente, olhando fixamente para Maria, confuso. Ele está muito quente, o que faço? A mulher estava quase desesperada, segurando a mão de Lucas. Maria avaliou a situação com rapidez. Chame uma ambulância. Rápido, gritou para uma pessoa da multidão. Ela pegou um pano que estava nas proximidades, passando pela testa de Lucas, tentando refrescê-lo. Você vai ficar bem, ouviu? Estamos aqui com você. O toque gentil de suas mãos parecia acalmar a criança, mas a incerteza ainda pesava no ar. Um murmúrio começou a crescer entre a plateia. As pessoas se preocupavam, algumas já pegando seus celulares para chamar ajuda. A atenção que antes era voltada para a briga de Fabrício e Maria agora se transformava em solidariedade. Enquanto isso, do outro lado, Fabrício observou a cena, a frieza em seu olhar dando lugar a uma incredulidade. Todo o seu desprezo diante de Léo desmoronava diante do caos. A claque o cercava, mas ele parecia um homem perdido, como se o mundo tivesse se invertido. O coração de Maria batia forte, mas paradoxalmente, havia uma luz nas trevas. Uma conexão instantânea com Lucas, um filho que ela nunca teve, um chamado maternal exacerbado por aquela situação. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, os sons das sirenes se aproximaram. A ambulância está a caminho, gritou um homem da multidão. Maria respirou com um misto de alívio e tensão. As mãos da mãe de Lucas estavam trêmulas, mas agora ela poderia ter um pouco de esperança. Fabrício, que havia se afastado do palco, se aproximou, a fúria que lhe era habitual agora misturada com um vislumbre de vulnerabilidade. O que significava essa impotência diante do incontrolável? Mas a pergunta que agora ecoava na mente de Maria se tornava ainda mais significativa. A luta nunca acaba, mas o que ela revela sobre nós pode mudar tudo. E a verdade era que a vida estava
Prestes a trazer mais surpresas, a multidão se ajustava em um outro padrão, sem saber que tudo revelaria segredos que ameaçavam abalar suas certezas. O que mais viria à luz naquela noite imprevisível? O silêncio repentino que se seguiu ao som da sirene trouxe uma estranha calma ao ambiente caótico. Maria sentiu o ar pesado e quente em seus pulmões, como se cada respiração fosse um desafio. O coração de Lucas ainda batia, mas a incerteza da situação pairava sobre todos ali. Com um misto de ansiedade e esperança, ela segurou a mão do menino e o olhou nos olhos. Você vai sair dessa, Lucas, eu prometo, Maria falou, tentando passar firmeza no tom, mesmo sentindo suas próprias mãos trêmulas. A mãe dele, que até então parecia perdida, havia se recomposto um pouco, mas as lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto. Obrigada, obrigada por estar aqui, ela sussurrou, quase em um fio de voz. Logo, a ambulância chegou, e os paramédicos saltaram com equipamentos e autoridade, assumindo o comando da situação. Maria deixou que eles trabalhassem, ainda um pouco parada, mas sentindo um leve alívio. A cena ao redor, uma vez marcada por gritos e insegurança, transformava-se em um ambiente de esperança. Enquanto Lucas era transferido para a maca, Fabrício se aproximou mais da multidão, o semblante agora completamente diferente. Ele parecia humano, vulnerável, observando a cena com uma intensidade que Maria não havia visto antes. Um lado dele que talvez existisse, mas que raramente aparecia. A vida é assim, ele murmurou, quase para si mesmo. Parece que tudo pode mudar em um instante. O olhar que ele lançou para Maria carregava uma pergunta, uma concessão implícita. Maria não sabia se deveria responder, se interpretar aquilo como um sinal de amizade ou de uma súbita epifania. Se não tivermos empatia, Fabrício, tudo o que somos acaba em nada, Maria disse, fazendo uma pausa para que suas palavras atingissem o que restava de dureza nele. Era uma verdade brutal, que ele precisava ouvir. Os paramédicos estavam agora estabilizando Lucas e informando a mãe dele sobre os próximos passos. Maria deixou um espaço para que os profissionais de saúde trabalhassem, mas seu olhar permaneceu em Fabrício. Ele estava ali, tão próximo dela, mas a milhas de distância em termos de compreensão emocional. Você tem filho, não tem? Fabrício perguntou, como se fosse uma confirmação distante. Isso fez Maria se lembrar de Léo, e como a conexão entre mãe e filho é um laço indestrutível. A dor e a preocupação que sentia se intensificaram. Sim, Léo, ele está ali, apontou discretamente para o menino que a observava, a ansiedade desenhada em seu rosto. Ele estava mais distante, precisando entender o que havia acontecido. O toque de seu olhar gerava um nó na garganta de Maria. Você é corajosa, Fabrício admitiu, antes de desviar o olhar. Havia algo de genuíno ali, e isso colocou uma nova camada de complexidade na relação deles. Os paramédicos finalmente levantaram Lucas e o colocaram na ambulância. A mãe correu atrás do filho, sem olhar para trás, enquanto a porta se fechava. A última imagem dele era de um garoto que merecia viver, e Maria desejou que tudo ficasse bem. Com isso, a multidão começou a se dispersar, mas Maria sentiu uma estranha preocupação. E se algo pior acontecer? A incerteza consumia. O que ela não sabia era que, dentro de alguns dias, a vida deles iria entrelaçar de forma inusitada. Enquanto isso, a mente de Fabrício girava em torno da transformação que acabará de testemunhar. Como alguém tão frio e distante pode ser tocado e, de repente, se importar? A tumultuada esfera emocional estava começando a se abrir para ele. E assim, enquanto Maria se afastava da cena, o eco daquela noite ressoava. Quais segredos estavam prestes a serem revelados? O que mais cada um precisava enfrentar para finalmente se encontrar? Uma nova jornada estava apenas começando. A brisa da madrugada assobiava suavemente entre as ruas desertas enquanto Maria caminhava, sem realmente saber para onde estava indo. O alívio e a adrenalina ainda pulsavam em seu corpo, mas cada passo em direção à casa trazia de volta o peso da realidade. Léo a esperava, e o coração dela estava encharcado de preocupação. Ela puxou a respiração, tentando acalmar a tempestade interna. Ele precisa de mim, eu não posso falhar, pensou, relembrando o olhar preocupado do menino que ela deixará a certa distância. A imagem de Lucas sendo levado na ambulância não saia de sua mente. E se eu não tivesse estado ali?
O remorso a acompanhava, como uma sombra constante. Ao chegar em casa, Léo estava na sala de estar, sentado no sofá, com um desenho de super-heróis na mão. Quando ele a viu, seu rosto iluminou-se instantaneamente. Mamãe! Ele correu em direção a ela, e Maria se abaixou para abraçá-lo. O cheiro do cabelo dele, ainda com o aroma leve de shampoo, trouxe um conforto que acalmava um pouco seu coração angustiado. Você não sabe o quanto eu senti sua falta. Léo disse, olhando em seus olhos com aquela sinceridade infantil. Maria sorriu, mas ao mesmo tempo suas lágrimas começavam a escorregar pelas bochechas. Eu também, meu amor. Eu também, sussurrou, apertando-o com força. A ligação entre eles era um fio invisível que agora se fortalecia, mas a lembrança de Lucas a deixava inquieta. Ao olhar para o desenho que o filho mostrava, ela percebeu que o super-herói parecia um pouco triste, com uma nuvem escura pairando sobre ele. Por que ele está triste? Perguntou Maria, tentando distraí-lo. Porque ele viu seu amigo em perigo e não soube o que fazer, Léo respondeu, com a voz grave. As palavras cravaram-se em Maria como estacas. Ele estava captando algo muito mais profundo do que ela imaginara. Às vezes, mesmo os super-heróis não conseguem resolver tudo, mas eles podem tentar ajudar, disse ela, lembrando-se de Lucas. Era nessa tentativa de ajudar que estava a verdadeira coragem. Só mais tarde, quando Léo foi dormir, Maria percebeu que o cansaço estava se acumulando. Apesar da exaustão, sua mente não parava. O que mais eu poderia ter feito? Aquela pergunta ecoava em sua cabeça. Mas não era apenas sobre aquela noite, era sobre todos os dias em que as pessoas à sua volta também enfrentavam suas batalhas invisíveis. De repente, ouviu o celular vibrar na mesa. O número era desconhecido, mas lá estava a mensagem que a tirou do eixo. Lucas está em estado grave. Precisamos falar. O coração dela disparou como um tambor descompassado. Aquela mensagem provocou uma mistura de medo e um chamado à ação. Maria pegou o telefone e sentiu a adrenalina voltar a subir. Era hora de se mover novamente. Mas, antes que conseguisse decidir o que fazer, Léo acordou. Sem pensar, Maria decidiu que precisava agir. Vamos lá fora, Léo. Preciso da sua ajuda, disse ela, enquanto tentava disfarçar a urgência na voz. O olhar do menino era uma mistura de curiosidade e preocupação, e apenas isso a encorajava. O que ela não esperava era que a ligação entre eles se tornaria ainda mais forte naquela noite fatídica, à medida que se aventuravam juntos em busca de respostas. O que mais poderia acontecer? E então, entre a escuridão da noite e os gemidos de um jovem em perigo, Maria e Léo estavam prestes a descobrir que a quebra de barreiras entre ricos e pobres poderia não ser tão difícil, assim como a definição de família poderia se expandir de maneiras que jamais imaginaram. O destino estava prestes a lançar uma nova reviravolta e, com isso, um novo laço de amor poderia surgir. Maria e Léo saíram de casa com um misto de determinação e medo, caminhando para a direção do hospital onde Lucas estava internado. Uma apólice de seguro emocional parecia ter se formado entre eles. Ao olharem um para o outro, sentiam que não estavam sozinhos. Léo segurou a mão da mãe, e ao sentir a firmeza daquele toque, Maria se lembrou do quanto o amor poderia ser uma força transformadora. O que estavam prestes a fazer não era apenas sobre Lucas, mas também sobre eles, sobre como se posicionar no mundo e quebrar barreiras que pareciam intransponíveis. Ao chegarem ao hospital, a tensão era palpável. A preocupação e o desespero da noite anterior tinham dado lugar a um impulso de coragem. Maria sentiu um nó na garganta ao entrar novamente na área de emergência. As luzes fluorescentes, o cheiro do desinfetante e os murmúrios dos profissionais de saúde a envolviam enquanto ela se aproximava do balcão de atendimento. Eu estou aqui para saber sobre um menino chamado Lucas, disse, com a voz firme, mas o coração acelerado. A enfermeira olhou atentamente para ela, percebendo a emoção em seus olhos. Compreendendo a urgência, rapidamente a conduziu para a área onde Lucas estava. Enquanto caminhavam, Maria instintivamente apertou a mão de Léo. Ele a olhou, e os olhos dele brilhavam com uma mistura de coragem e nervosismo. Ao chegarem ao quarto, Maria quase desabou ao ver Lucas na cama, pálido e cercado por máquinas que bipiavam suavemente. Ouvia o som do seu pequeno coração, e isso trouxe um misto de conforto e angústia.
Mas, ao lado dele, a mãe estava sentada, segurando a mão do menino, os olhos cheios de lágrimas. Eu trouxe alguém especial, Maria começou, tentando articular as palavras enquanto se aproximava. Este é Léo, o amigo que estava com você na festa. Ele sempre acreditou que você ia ficar bem. A expressão aliviada da mãe de Lucas ao ouvir isso trouxe esperança. Ela olhou para Léo e disse, obrigada, menino. Meu filho precisa de força, e a amizade é uma grande ajuda. Léo, pasmo com a cena, sentiu o peso das palavras. O ato de empatia, de estar ali, trouxe a ele a compreensão de que ser um amigo é, muitas vezes, o melhor remédio. Ele foi até a cama e segurou a mão de Lucas. Você vai ficar bem, eu prometo. Vamos tocar juntos de novo. Ao ouvir aquelas palavras, a paz finalmente encontrou espaço no coração de Maria. Ela percebeu que suas lutas estavam interligadas, que, juntos, estavam construindo uma nova história. Enquanto se afastavam do quarto, uma conversa cruzou suas mentes. Maria olhou para Léo e disse, às vezes, precisamos enfrentar nossos medos para realmente saber o que somos capazes de fazer. Léo acenou. Ele tinha aprendido mais naquela noite do que em qualquer ensaio. Cada nota musical que ele tocava agora era revestida de dor, esperança e amizade. Nos dias que se seguiram, a condição de Lucas melhorou, e Maria e Léo estavam sempre ao lado dele. A conexão entre as famílias cresceu, e, com isso, a consciência de que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas nas relações humanas, que se entrelaçam em momentos de crise e superação. E quando finalmente Lucas recebeu o alta, uma pequena celebração foi organizada. O ambiente vibrava com risos, ao mesmo tempo em que antigos receios eram deixados para trás. Léo subiu ao palco improvisado e, com um violão em mãos, começou a tocar a canção que compusera durante as semanas de espera. Para todos nós que acreditam em mudança, que acreditam na força do amor, disse Léo, enquanto seus olhos brilhavam com determinação. A plateia estava em silêncio, capturando a essência do momento. Maria, emocionada, viu a figura de Fabrício na multidão. Ele estava ali, esboçando um sorriso genuíno, a expressão de um homem que reconhecia o valor do recomeço. Maria sentiu que ele também estava começando a perceber o que significava ser parte de algo maior. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela aplaudia. Agora, a verdadeira união estava não apenas em estar juntos nos momentos difíceis, mas também em celebrar as vitórias, por menores que fossem. Naquele instante, Léo virou-se para a mãe e sorriu, como se dissesse, estamos juntos, não apenas neste mundo, mas também na música. A conexão de mãe e filho se aprofundou, e uma nova força nasceu. Maria sabia que estava pronta para tudo, e que as lutas da vida se tornariam lições. O sonho da música, agora pulsante e vibrante, não era apenas o de Léo, mas de todos que acreditavam no poder da esperança e do amor. A vida tinha mudado, mas eles estavam prontos para o que viesse a seguir. A batalha estava ganhando outros contornos, e novas histórias começavam a ecoar no ar. Maria e Léo tinham encontrado a sua voz. Precisamos que você, que acompanhou essa história emocionante, se engaje. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecerem essa jornada incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, mais importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa mostrar seu apoio, pois apenas verdadeiros fãs entendem a importância de juntos celebrarmos histórias que nos inspiram.